E o Vasco, hein? Começou a Série A do jeitinho que terminou, apanhando fora de casa, perdendo e entregando a paçoca. E o Mirassol começou a Série A do jeito que terminou, vencendo e fazendo um jogo extremamente disciplinado taticamente. Você viu um time muito bem organizado. Você fala, esse time é limitado. Não é à toa que quase nenhum time da Série A quer os jogadores do Mirassol. Por quê? Porque são limitados. Com exceção de um Reinaldo, com exceção de um Walter no gol, de um William Machado, que foi contratado do Ceará, com exceção de 3, 4 peças ali, ninguém quer os jogadores do Mirassol não, irmão. Essa é que é a realidade. Porque o time é limitado mesmo. Peça por peça é fraco. Só que o conjunto do Mirassol funciona muito bem. O modelo de jogo implementado por Rafael Ganais é espetacular, pô. E eu não vou negar, ontem eu fiz a tier list, né? 1 hora antes de começar Mirassol e Vasco. Aí beleza, eu fiz a tier list, soltei o vídeo aqui no canal. Rapaz, eu fui parar pra ver o jogo todinho de Mirassol e Vasco. Com 30 minutos do primeiro tempo eu já me arrependi. Eu botei o Mirassol na 17ª colocação. Pelo enorme número de jogos que vai ter nessa temporada, em comparação à temporada anterior, o Mirassol deve ter uns 15 jogos a mais. Porque vai jogar Libertadores, vai jogar a Copa do Brasil, né? E vai jogar a Série A automaticamente. Então, vai estar desviando o foco para mais competições. Vai ter que ter um elenco mais robusto, coisa que, na minha opinião, o Mirassol não tem muito. Tem um elenco, tem um time ali competitivo, elenco competitivo, mas para jogar tantas competições, vai desviar foco, vai perder muitos pontos. E aí eu vou cravar e não vou me arrepender, não. 4ª colocação pode esquecer, que não vai nem a pau. Aquela temporada apoteótica, miraculosa de 4ª posição, esquece. Pode esquecer que isso não vai acontecer. Aí, porra, velho, 30 minutos, o Mirassol empata, vira, fazendo um jogo muito bem organizado. E eu, rapaz, tô arrependido. Tem como eu desfazer a tier list e fazer uma outra, não, irmão? Botando pelo menos o Mirassol ali em 15º, 14º, 16º, ficando na Série A e botando algum time ali pra cair pra Série B, faz mais sentido. Porque o time tá muito redondinho, tá jogando o mesmo futebol da temporada passada. Não é um futebol encantador, mas é um futebol de muita personalidade, é um futebol muito competitivo, que marca muito bem pressão, que consegue roubar a bola no campo de ataque, que consegue se impor e vencer jogos, porque é o principal. Bom, mas assim, vamos lá pro jogo, tá, gente? O jogo, assim, ele se desenhou na maior parte do tempo da mesma forma. O Mirassol, quando tinha posse, saindo no campo de defesa, goleiro, zagueiro, lateral, volante, o Vasco subia a marcação. E subia a marcação pressão para fazer a marcação individualizada, né? Você tinha o Nuno Moreira subindo, Andrés Gomes, Felipe Coutinho, o Rojas, né? John Rojas também subindo ali na marcação pressão, aquela marcação individualizada, que dificultava a saída de bola do Mirassol. E mesmo assim o Mirassol não abdicava de fazer o seu jogo de troca de passes desde o campo de defesa. E que funcionava na maior parte do tempo, o Mirassol conseguia sair da marcação pressão. Mas uma hora ou outra o Mirassol vai errar. Só que assim, existe uma diferença. O Mirassol ele errou aqui, ó, no campo de defesa. Próximo do círculo central, pegando aqui a projeção da bola, né? O Vasco ele erra na pequena área, na grande área. Tu tá gerando já um gol pro adversário. O Mirassol ele já erra ali 40 metros de distância do gol. O Vasco ele erra a 10 metros do gol, a 7 metros do gol, a 20 metros do gol. O Vasco erra muito mais rápido do que o Mirassol. Numa dessas saídas de bola do Mirassol, aconteceu um erro no passe de Reinaldo, Pumita se antecipou e grande parte desse gol aqui pode colocar para Pumita, que ele rouba a bola e ele acha um cruzamento aqui na direita para Felipe Coutinho fazer um gol de cabeça, um gol travado com o João Vitor, foi um choque de cabeça muito forte e o Vasco faz 1-0. E assim, vocês viram que o Mirassol conseguiu recompor o sistema defensivo bem na marcação. Só que aí tem o mérito do cruzamento do Pumita, o mérito da cabeçada barra um choque ali, né? Uma dívida com o João Vitor e o Vasco faz 1-0. Aí eu penso, olha aí, tá vendo? O Mirassol esse ano vai despencar, vai cair pra Série B. Pois bem, mas não demorou muito não, tá, gente? O Mirassol empatou e virou o jogo. Numa das chegadas do Mirassol pela direita, sai o cruzamento e aqui tem um dos grandes defeitos do Vasco, né? É Pumita Rodrigues na marcação. Ele nem salta pra cabecear. Pode perceber, ele não saltou nem uma gilete pra cabecear. Aí tu tá, uma gilete deitada ainda mais, viu? Nem uma bolacha creme cracker quebrada, ele saltou. Aí tu tá de brincadeira, né, irmão? Aí tu tá pedindo pra tomar o gol. Pumita é bem a cara de Pumita. É um bom jogador ofensivamente, que agrega numa cabeçada, na bola aérea, ofensivamente, num cruzamento, num chute, numa chegada, numa ultrapassagem na linha de fundo. Beleza. Agora, o Pumita defensivamente é isso daí. Ele deveria saltar. E aí, meus amigos, Renato Marques cabeceou em cima de Pumita com muita facilidade. Tem ainda o azar, né, da bola desviar em Carlos Cuesta e entrar.
Então, assim, o Mirassol, as coisas sempre funcionam, é algo impressionante, assim, é surreal. Como tudo funciona pro Mirassol, no Maião, tudo dá certo, as coisas funcionam, cara. Além do time ser organizado, tipo, é gol contra do adversário que sai, é um erro bizarro na zaga. Tipo, as coisas acontecem, pô. É surreal. Eu sou um crítico do elenco do Mirassol, peça por peça, mas o conjunto, o elenco, assim, o time é muito bem treinado por Rafael Gonais. Isso aí eu não tiro o mérito do cara, não. E aí vamos pro gol da virada do Mirassol. Que aí é bem a cara do Vasco mesmo, né? Isso aqui é suco de Vasco de Fernando Diniz. Que ontem deu um esporro, irmão. Que até eu senti um impacto aqui de casa. Eu fiquei até com medo. Rapaz, se eu fosse jogador, eu ia ficar com medo da porra. Olha aí a saidinha do Vasco. O Vasco, ele erra aqui, pô. Ó, o Vasco, ele erra aqui, ó. A 10 metros do gol, a 12 metros. Ó, o erro. O erro do Vasco saiu dentro da grande área, pô. Ó, aqui, pô. Aí o Mirassol recupera a posse. Sai o passe aqui já no bico da grande área, o corte para dentro, o tapinha de letra espetacular de Alisson e a finalização no contrapé de Léo Jardim. Então, assim, bonito gol, inclusive, do Eduardo. O Mirassol faz 2-1, vira o jogo no segundo tempo e vence mais uma. Suco de Vasco e suco do Mirassol. Tudo dá errado pro Vasco, tudo dá certo pro Mirassol. O Mirassol estava mais bem organizado taticamente. O jogo do Mirassol estava fluindo um pouco mais do que o Vasco. A marcação-pressão estava sendo mais bem executada e o Mirassol acabou vencendo a partida. Longe de ter sido um futebol espetacular do Mirassol, longe de ter sido um futebol assim de brilhos técnicos envolventes, não tem nada disso. É um time muito bem organizado, que é eficiente quando chega no ataque, mais do que o adversário e vence seus jogos quase sempre no Maião. E já começou dessa forma na Série A. Vamos lá, para finalizar aqui a rodada da Série A, o Botafogo venceu, goleou o Cruzeiro por 4-0 num jogo até um pouco meio maluco, porque o enredo do primeiro tempo, pelo que foi a partida, e até os 20, 25 do segundo tempo, não dava a impressão que seria um 4-0. Não é aquele 4-0 com vaga para 10, com vaga para 6, 7, que o Botafogo atropelou o Cruzeiro o jogo todo. Não, o Botafogo foi bem superior na maior parte do tempo, sim, principalmente no segundo tempo, mas, assim, o enredo do jogo não era exatamente esse. O Cruzeiro teve até chance de empatar o jogo quando estava 1-0 para o Botafogo. Aí depois saiu 2-0, 3-0, 4-0, a maionese começa a desandar e Tite tá na corda bamba, viu? Porque de 6 jogos o Cruzeiro perdeu 4. Uma sendo uma derrota pro Atlético Mineiro recentemente no Clássico e agora tomou a goleada do Botafogo por 4-0. Trabalho de Tite fraco, assim como foi fraquíssimo no Flamengo e assim como foi na seleção brasileira nesse de 2022 pra cá, né? Os trabalhos de Tite vêm sendo bem ruins e já tá na corda bamba, viu, irmão? Eu não duvido da SAF do Cruzeiro aí demitir Tite aí nos próximos dias, caso tome mais uma sapecada na próxima rodada do Brasileirão. E o Cruzeiro nesse momento é o lanterna com nenhum ponto conquistado, saldo de -4, tomou 4 gols, não fez nenhum. Ah, e outra coisa, Tite colocou ontem Gerson de ponta. É um brincalhão, né? Tu tá de brincadeira. Nesse momento quem tá feliz é Neto. Bom, o Remo é o vice-lanterna com nenhum ponto conquistado, perdeu o primeiro jogo por 2-0, não marcou nenhum gol. O Santos é o 18º porque tomou 4-2 da Chapecoense, só é o 18º porque fez 2 gols, né? Tomou 4, mas fez 2, então o critério de gols marcados pesa favoravelmente aí ao Santos, já que tem o mesmo saldo negativo em relação ao Remo, mas fez 2 gols. O Coritiba, o Inter, o Flamengo, o Corinthians, o Grêmio e o Vasco perderam também nessa rodada. Todos perderam por um gol de saldo e o que diferencia aqui é o número de gols marcados, né? Uns perderam por 2-1, outros perderam por 1-0. Aí vem Atlético Mineiro e Palmeiras com 1 ponto. Foram os únicos times que empataram na rodada, né? No confronto entre os dois. 2-2. O Bragantino, o Atlético Paranaense, o Bahia, o Mirassol, o Fluminense, São Paulo. Esses 6 times aqui ganharam por 1 gol de diferença. E o que vai diferenciar é o número de gols marcados. São Paulo, Fluminense, Mirassol e Bahia venceram por 2-1. Por isso que estão na frente, fez 2 gols, enquanto Atlético Paranaense e Bragantino fez apenas 1. Vitória, Chape e Botafogo, essas duas equipes, Chape e Vitória, né? Venceram por 2 gols de diferença, começaram bem o campeonato. E o Botafogo meteu a goleada e é líder do Brasileirão nesse momento. É assim, velho, eu não vou negar pra vocês que eu me arrependi de ter colocado o Botafogo em nono lugar, só por causa de um jogo, né, velho? Mas assim, pô, o Botafogo tem um bom time. Elenco, não é lá essas coisas não, mas tem um bom time pra pelo menos figurar ali na 6ª colocação, 5ª colocação. Eu coloquei o Botafogo em nono pela crise financeira que tava vivendo, né? Mas vamos aguardar, tem um campeonato muito longo ainda pela frente.
pode ser até que eu esteja certo. Mas o Botafogo tem um bom time, porra. Marlon Freitas, apesar da saída dele, o Botafogo ainda tem o Danilo na volância, Newton e Alan, são 3 bons jogadores de meio campo. Lógico que Marlon Freitas é melhor do que Alan e melhor do que Newton. Mas tem o Montoro, Santi Rodrigues e Arthur Cabral no ataque, que são 3 excelentes jogadores, por sinal, lá no trio de ataque. Na zaga tem Alexander Barbosa, tem Vitinho e Alex Telles nas laterais. Então tem um bom time. Não tem um grande elenco para disputar título, pode esquecer que não tem. Só é pegar o banco de reservas aí do Botafogo, que é limitadíssimo, assim como o do Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro é limitadíssimo. Para quem quer disputar título, esquece, não tem elenco para isso. Tem time, elenco não tem. E o que pesa é o elenco. E o treinador, né? O treinador é Tite. Aí tu tá de brincadeira, tu quer ser campeão da Série A com o atual Tite que vem de péssimos trabalhos. Aí é contar muito mais com a sorte do que com o juízo. Bom, Matheus Martins fez um bonito gol, Danilo brocou 2 vezes inclusive, e artilheiro do Brasileirão nesse momento. E Arthur fez um bonito gol também, viu? Que driblou o Cássio e fez um golaço. Bom, rapaziada, vou até compartilhar aqui o gol de Arthur, ó. Ele recebe passe em profundidade, dribla Cássio e faz um bonito gol. O Cruzeiro tomou uma goleada, uma sapecada de 4-0 e abre o olho, viu, Tite? Que vai ser demitido, viu? Ó, eu queria linkar aqui esse vídeo para trazer um trechinho da coletiva de Gilmar Dalpozo, que ele colocou aí o contexto da Chapecoense e as críticas que vêm de fora. Eu vou começar pela última, é a cara da Chapecoense a vitória de hoje. Nos momentos de adversidade, na história da Chapecoense, a gente sempre busca força para vencer. A força desse estádio hoje pulsou, a torcida ela foi importante, né? Então, uma vitória com a cara da Chapecoense, com sacrifício, com luta. Eu lembro de um lance aí no segundo tempo, tinha 4 jogadores dando carrinho na bola. Essa é a cara da Chapecoense, é a minha cara, a maneira que eu gosto de jogar. Um time muito intenso sem a bola. E com a bola propondo o jogo. A gente não conseguiu fazer no primeiro tempo, porque o Santos fazia um bloco alto e a gente não conseguia articular e sair com qualidade só com bola longa, mas nós estamos falando que nós estamos no meio de janeiro ainda, tendo que ganhar do Santos, tendo que vencer a próxima fase do estadual e sem tempo de ter trabalho. Em relação à primeira pergunta tua, eu respeito muito tudo aquilo que é comentado e tudo o que é falado, mas o importante é o que eu penso. Eu demorei 11 anos para voltar numa Série A. Eu me qualifiquei, fui buscar qualificação, estudo, ver jogos, tive muita resiliência, e depois de 11 anos eu voltei por mérito, por conquistar. É uma vaga que a gente hoje está na Série A porque a gente conquistou. E eu quero valorizar muito. E eu sei aonde eu quero chegar. Então eu não estou nem um pouco respeito, mas não estou nem preocupado o que os outros pensam. Portanto, o que eu penso e o que a Chapecoense, as pessoas que estão envolvidas na Chapecoense pensam em relação à temporada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o Gilmar Dalpozo foi um dos treinadores mais injustiçados aqui do esporte no histórico recente. Ele saiu do Joinville da Série D e foi pegar o Sport na Série B. Todo mundo detonou, inclusive eu, pelo histórico recente dele, antes de chegar aqui no Sport, lá em 2022. E ele extraía leite de pedra daquele elenco patético, que só tinha Juba, Rafael Thierry, Sabino, Sander e só, irmão. O resto era um bando de bagres. E ele fez o Sport ser competitivo na Copa do Nordeste, só não foi campeão por causa dos roubos da arbitragem. Ele na Série B era o 5º colocado, sim, com aquele elenco limitadíssimo. O Sport estava sendo extremamente competitivo numa Série B que tinha Grêmio, Bahia, Cruzeiro, Vasco. O Sport era o 5º, pô. Então assim, não tem nenhuma aberração nisso. Só que ficou insustentável porque a torcida pegava muito no pé dele. Mas a galera às vezes esquecia que o elenco era ridículo. E eu entendo que naquele momento ele talvez deveria ter saído mesmo. Talvez ele deveria ter saído mesmo, porque a torcida não deixava o homem trabalhar, entre aspas. A torcida estava pressionando muito. E eu entendo que não tinha mais clima para ele continuar aqui. E eu não acho que o Sport iria subir para a Série A se Dalpozo estivesse no Sport até o final daquela Série B. Mas a saída de Dalpozo, o pós-Dalpozo a torcida do Sport, a maioria, não quer ver ele nem pintado de ouro. Cara, ele foi injustiçado, pô. Ele foi injustiçado aqui no Sport. Só é ver como o Sport era competitivo com aquele elenco patético de Série C. De briga para não cair para a Série C, o Sport tava brigando para subir para a Série A. Mas, enfim, acabou saindo. O contexto da temporada não favoreceu ele. E eu desejo toda a sorte do mundo para ele aí na Chapecoense,
e que ele faça um bom trabalho. Vem evoluindo bastante na carreira mesmo, ele conseguiu resgatar a carreira dele que estava esfacelada, destruída. O Sport colocou ele na vitrine de novo, ele fez um bom trabalho, né, também, de certo modo. E aí ele continuou na Série B e agora conseguiu acesso para a Série A e já começou metendo 4-2 no Santos, lá na Arena Condá. Bom, sorte aí para Chapecoense, sorte também para o senhor Gilmar Dalpozo, tá? Bom, gente, aquele abraço para todos vocês, estamos de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Valeu, gente!